O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, TJSC, julgando ali o agravo de execução penal número 51263-85 de 2021, ele negou o pedido de um apenado que está cumprindo ali a sua pena no regime aberto e que queria trabalhar como caminhoneiro. E essa é uma situação bastante curiosa, né? Nesse regime específico, no regime aberto, ele tem que cumprir ali algumas condições. Dentre essas condições, ele precisa ficar... A pessoa ela está presa, na verdade, né? Dentro de uma casa de albergado ou estabelecimento adequado, similar, etc., durante o período noturno e os finais de semana. Ela só pode sair desse local para trabalhar. No caso, esse apenado em específico, o recolhimento dele estava previsto ali para os fins de semana e feriados e durante os dias de semana no período de 8 da noite às 6 horas da manhã. Então ele só pode sair para trabalhar, precisa voltar no horário fixado e não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial. São condições ali mais ou menos de praxe do regime aberto, né? Só que ele arrumou um trabalho como caminhoneiro, arrumou ali um emprego como caminhoneiro e ele queria, precisava, né, se ausentar da comarca naturalmente para poder fazer ali o transporte, né, daquilo que ele fosse levar, e ele teve que pedir autorização judicial para ver, né, se ele poderia exercer esse tipo de trabalho. Isso foi negado, né? Então, veja você, a Lei de Execução Penal, no artigo 116, ela prevê que sim, é possível a flexibilização das condições que o apenado precisa cumprir no regime aberto, dependendo da situação quando recomendado, né, pelo caso concreto. Só que, veja você, essa flexibilização ela não pode ser tão grande ao ponto de descaracterizar o cumprimento da pena, ao ponto de fazer com que o caráter punitivo, o caráter retributivo da pena, ele seja esvaziado. Porque, embora o condenado ele esteja no regime aberto, se ele tiver a liberdade para trabalhar como caminhoneiro, ou seja, ir lá de cidade em cidade, de estado em estado, é como se ele tivesse completamente livre. Então veja que se perde ali o caráter disciplinador, o caráter retributivo, o caráter punitivo da pena. Sim, ela tem o caráter ressocializador, claro, talvez seja esse o mais importante, mas o caráter punitivo ele é mantido, né? É preciso que a pessoa ela seja de algum modo castigada pelo ato que ela praticou. Então veja você, nas palavras aqui do desembargador relator, abre aspas, é evidente que tal medida nunca poderá esvaziar as condições impostas a ponto de colocar o apenado em situação muito próxima da liberdade integral, vulnerando os fins da execução penal. É exatamente nisso que esbarra a pretensão do recorrente, né? Na sentença de primeiro grau, o magistrado ele havia dito o seguinte, abre aspas, a despeito da importância do trabalho como fator de ressocialização, o pretendido pelo apenado, note, é incompatível com as diretrizes que devem orientar o resgate da pena no regime aberto, pois mesmo que ele informasse o itinerário, provavelmente interestadual, não estaria sujeito a qualquer tipo de fiscalização e estaria completamente livre, esvaziando o caráter punitivo da pena. Então, dessa forma, o pleito ali, né, ele foi negado, o pleito desse apenado foi negado, ele agravou, né, da decisão e o tribunal manteve a sentença de primeiro grau, a decisão de primeiro grau, em voto unânime. Essa é uma situação bastante curiosa, eu quis compartilhar aqui com vocês. O regime aberto, ele proporciona ali diversas vantagens, diversos benefícios para o apenado, mas ele também tem ali algumas restrições que precisam ser cumpridas e é preciso que isso seja observado ali no momento do seu usufruto, por assim dizer. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente volta aí com mais vídeos.